Meio-dia 21, o Jornal Anhanguera está de volta para te mostrar agora a história de uma mãe lá de Rio Verde que está pedindo ajuda para conseguir fazer a cirurgia do filho. Vamos acompanhar na reportagem. Esse bebê fofo aí é o Luiz Miguel. Ele está com 4 meses de vida. É a alegria da mãe, a Paula Lorena. A família é de Santa Helena, no sudoeste do estado. O Luiz Miguel nasceu aparentemente saudável, mas numa consulta de rotina ao pediatra, logo depois de nascido, a mãe dele descobriu que ele tem uma doença chamada craniosinostose, que de uma maneira mais simples de entender, quando há o fechamento precoce da moleira, mas que pode causar malformação na cabeça e também, ao longo do tempo, desenvolver problemas neurológicos. A doença tem tratamento, que é através de uma cirurgia de emergência, antes do Luiz Miguel completar 6 meses. A mãe entrou com pedido do procedimento pelo SUS, mas até agora nenhuma resposta. A gente está lutando contra o tempo, porque a cirurgia do Luiz só tem até os 6 meses para ela ser bem sucedida. Ou seja, até os 6 meses de idade ele tem que fazer essa cirurgia. Ele vai fazer 5 meses agora, dia 10 de fevereiro. É uma corrida contra o tempo, gente. Se eu não precisasse, eu não estaria vindo aqui expor nem eu nem meu filho, sabe? Mas eu necessito que vocês me ajudem. E é tão bonitinho, né? Olha, em nota, a Secretaria de Saúde de Santa Helena diz que a mãe do Luiz Miguel foi até a secretaria no dia 27 de janeiro, mas não havia levado a documentação solicitada para dar entrada no pedido de cirurgia. Mas que hoje, dia 1º de fevereiro, a Paula Lorena, mãe do Luiz Miguel, foi até a secretaria para entregar os documentos e exames e que hoje ainda esse pedido de cirurgia será encaminhado pela Secretaria de Saúde de Santa Helena para regulação aqui em Goiânia. Que não demore, né? A gente fica aqui na torcida. Gente, em Jaraguá, no Vale do São Patrício, algumas igrejas voltaram a suspender as celebrações presenciais por conta do avanço da Covid-19 na cidade. Bruno Mendes, você tem as informações para a gente. Agora voltou tudo a ser online, então. Exato, viu, Rosane? Voltamos àquele patamar, né, que a gente tinha visto lá no início da pandemia. Algumas igrejas da cidade de Jaraguá, vendo o aumento de casos lá na cidade, decidiram então suspender as celebrações de forma presencial e agora adotaram o sistema online. Uma dessas igrejas que adotou esse sistema é a paróquia Nossa Senhora da Penha, a paróquia mais antiga lá da cidade de Jaraguá, que tem, além da matriz, outras 12 capelas, inclusive na zona rural da cidade. O pároco então decidiu suspender todas as missas presenciais. A igreja continua aberta ao longo do dia, mas apenas cedendo espaço para que algum fiel vá até ali e faça uma oração, mas de forma individual. As celebrações coletivas estão suspensas, apenas o padre e o corpo litúrgico, ou seja, quem ajuda ali na hora da missa, é que vai estar fazendo a celebração, que vai ser toda filmada e transmitida ao vivo pelas redes sociais da igreja. Uma outra igreja lá na cidade, que tem ao todo outras 2 congregações, a Igreja da Vitória, uma igreja evangélica na cidade que tem cerca de 700 membros, também decidiu pela suspensão dos cultos online, dos cultos presenciais. Tudo vai ser transmitido online por lá. Resultado também de um aumento no número de casos até entre os fiéis, conforme eu conversei por telefone com o pastor da igreja. Rosane, Jaraguá vive uma explosão de casos da Covid-19 nesse mês de janeiro que passou. Por exemplo, foram até a última sexta-feira foram contabilizados 316 novos casos da Covid-19 por lá. Jaraguá chega então a 1.461 casos ao todo. E esses mais de 300 casos em janeiro é muito mais do que se viu em dezembro, por exemplo, quando o número de casos registrados não chegou a 100, ou seja, os números lá em Jaraguá da Covid praticamente triplicaram, já são 36 mortes registradas na cidade. E quem mora por lá relata que postinhos de saúde, inclusive a Secretaria de Saúde, estão lotadas com pessoas em busca de fazer o teste porque estão com sintomas gripais. Situação preocupante por lá, e essas igrejas então saem na frente de forma voluntária, suspendendo todas as celebrações presenciais e vão manter apenas as celebrações transmitidas online, Rosane. Gente, é muita coisa, né? Melhor não arriscar, né? Já dizia o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Obrigada de novo, viu, Bruno?
E a gente fala agora, ainda falando sobre a pandemia, né, sobre a Covid-19, a gente quer te contar que o carnaval vai ser bem diferente esse ano por causa da pandemia. Mesmo depois do governo do estado ter dito que não vai ter ponto facultativo no carnaval, o Sindicato dos Empregados no Comércio diz que vai dar folga para os trabalhadores. A Aline Braga está ao vivo com a gente e conta, então, como é que vai ser? Como é que vai ficar, então, por aí? Aline Braga, boa tarde para você. Pois é, Rosane, esse é um assunto que ainda vai dar bastante discussão até a data do carnaval, né? Dia 15 e 16 de fevereiro. Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Jornal Anhanguera, primeira edição. Na semana passada, o governador do estado, Ronaldo Caiado, disse que suspendeu o ponto facultativo nos órgãos estaduais para evitar, né, a propagação do coronavírus. Mas nesta semana, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Comércio afirmou que está mantida sim as duas folgas dos trabalhadores no comércio, na segunda-feira de carnaval e também na terça-feira, dia 15 e 16 de fevereiro. O presidente do sindicato disse que essa determinação do governador do estado não vai interferir nesta decisão, né, de dar folga para os trabalhadores, mas caso o dono do comércio quiser abrir, aí sim ele pode trabalhar, mas os trabalhadores terão sim folga. A decisão do governador Ronaldo Caiado na semana passada foi tomada justamente por causa do avanço da doença aqui no estado. A gente tem visto nos telejornais, né, que já está faltando UTI, os números não param de crescer e normalmente quem tem folga no feriado de carnaval, né, sábado, domingo, segunda e terça, o que esse pessoal faz? O pessoal viaja, vai para a praia, vai para a fazenda, principalmente nas cidades turísticas também do estado. E o que acontece? Acontece aglomeração, festa, o pessoal esbanja bastante, não usa máscara, faz aglomeração e o que isso provoca tudo? A disseminação do vírus e, claro, o aumento no número dos casos aqui no estado. Então, pensando nisso, a decisão do governador Ronaldo Caiado de suspender o ponto facultativo, ou seja, nos órgãos estaduais, todo mundo vai trabalhar na segunda e na terça-feira de carnaval. Nos municípios, essa decisão ainda está sendo revista. Aqui em Catalão, por exemplo, o município ainda não se posicionou se vai suspender o feriado da terça-feira de carnaval. A gente conversou agora de manhã com a Secretaria de Comunicação e o decreto municipal ainda não foi assinado. A gente programou uma arte para mostrar para o pessoal de casa quais as cidades turísticas já cancelaram a festa de carnaval. Aquelas festas que acontecem à noite, nos clubes. Então, essas festas estão canceladas nas seguintes cidades: Goianésia, Caldas Novas, São Simão, Três Ranchos, Pirenópolis, Cidade de Goiás e Caiapônia. A cidade turística que ainda não definiu, pelo menos por enquanto, é Aruanã. Rosane, então esse é o panorama do estado inteiro. A gente, claro, continua acompanhando toda essa história, porque, como eu disse no início da entrada, isso ainda vai dar bastante discussão em todo o estado, né? Ah, claro, e quem conseguiu a folga vai ter que colocar a mão na consciência, né, gente? Por conta dos números da Covid que a gente tem mostrado aqui, evitar a aglomeração. De repente, você aproveita a sua folguinha para descansar, ficar em casa curtindo sua família, assistir um filminho, quem sabe, né? Obrigada, Aline, pelas informações. Agora, olha só, no fim de semana teve fiscalização da Prefeitura nos bares e comércios de Jataí que vendem bebidas alcoólicas. O objetivo foi verificar se a lei seca está sendo cumprida. Quem tem as informações para a gente é Tássia Fernandes. Tássia, boa tarde para você. Teve algum flagrante? Teve sim, viu, Rosane? Olá novamente, boa tarde para todos que estão nos acompanhando. Durante essa fiscalização do fim de semana, um estabelecimento comercial foi fechado aqui em Jataí porque estava descumprindo as normas previstas no decreto. Esse decreto que começou a valer na semana passada. Desde então tem acontecido essa fiscalização por uma equipe da Prefeitura em parceria com a Polícia Militar. O decreto prevê o seguinte, que entre as 10 horas da noite e as 6 horas da manhã não pode ter consumo e nem venda de bebidas alcoólicas. Isso vale para bares, restaurantes, distribuidoras de bebidas
E esse comércio que foi fechado aqui em Jataí estava vendendo e tinha clientes ali consumindo bebidas alcoólicas também. O estabelecimento que descumprir o decreto, além de ser fechado por 10 dias, o dono paga multa no valor de R$5.000. Ainda durante essas fiscalizações do fim de semana, alguns moradores foram autuados por perturbação do sossego e alguns estabelecimentos clandestinos também foram autuados. Essa medida é para diminuir a disseminação do vírus, já que o número de casos confirmados tem aumentado aqui em Jataí. O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde mostra que 6.367 pessoas testaram positivo para a Covid-19 e 117 mortes foram confirmadas por conta da doença. E tem um telefone para fazer denúncias em relação a esses estabelecimentos que estejam descumprindo as normas previstas no decreto. É o 649-8438-4018. 649-8438-4018. Lembrando que durante as fiscalizações também são observadas outras medidas de prevenção, como, por exemplo, o uso de máscaras e a quantidade de pessoas nos estabelecimentos para evitar as aglomerações. Volto com você, Rosane. Obrigada, Tássia, de novo pelas informações. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de tempo? Um temporal assustou os moradores de Campo Norte e chegou a derrubar o telhado de uma quadra esportiva lá de uma escola. Assunto para o Thiago. Chegou a 100 km por hora por aí, Thiago? Meu Deus, é muita coisa. Boa tarde. Boa tarde, Rosane. Boa tarde para quem acompanha a gente. Olha, é isso mesmo. Eu conversei com um meteorologista hoje durante a manhã que confirmou para a gente, então, essa informação que ali no município de Campo Norte, as rajadas de vento chegaram até 100 km por hora no município. A ventania acompanhada de chuva começou ontem por volta de 6h30 da manhã. O Corpo de Bombeiros de Uruaçu foi acionado então para essa ocorrência para ir até o Colégio Estadual Euclides Martins da Costa. Isso porque a estrutura lá da quadra de esportes ficou completamente comprometida e foi ao chão durante essa forte ventania. Inclusive uma câmera de segurança registrou esse susto lá que os moradores levaram no município de Campo Norte. Então a diretora desse colégio, recebeu o Corpo de Bombeiros lá e conversou com ela e disseram então, o Corpo de Bombeiros disse essa diretora que ela deveria então procurar um profissional para que avaliasse então toda a estrutura ali do colégio. Rosane, baita susto no município de Campo Norte. Ontem, por volta de 6h30 da manhã, as rajadas de vento chegaram até 100 km por hora no município e como a gente viu nas imagens, a quadra de esporte, o telhado foi completamente ao chão, inclusive derrubou o muro desse colégio. Rosane, eu volto com você no estúdio. Gente, mas que medo, hein? Ver essas imagens. Gente do céu. Obrigada, Thiago, pelas informações. E a segunda-feira promete mais chuva, viu? Em muitas regiões. Veja agora na previsão do tempo. O primeiro dia de fevereiro começa com previsão de chuva, que pode vir acompanhada de rajadas de vento e raios. As regiões oeste e norte registram as temperaturas mais altas, 36 graus. Chove em todo o estado, mas o volume maior fica com a região sudoeste. Em Mineiros, chove e a máxima chega a 31 graus. Minas Sul também tem previsão de chuva e a temperatura máxima pode chegar a 35 graus. Em Cristalina e Catalão, nada de chuva e os termômetros registram 30 e 32 graus. No sudoeste do estado, começou a colheita de soja. Com as chuvas abaixo da média, o plantio foi atrasado em algumas propriedades. Agora, na hora da colheita, o tempo também precisa ajudar. Mesmo com as incertezas, os produtores aumentaram as áreas destinadas ao grão, o que pode resultar em safra recorde. Foi dada a largada. Colheitadeiras, plantadeiras, caminhões. As primeiras lavouras de soja já estão sendo colhidas no sudoeste do estado. Em Indiara, na propriedade do Gabriel, o trabalho já começou. Nessa área, ele plantou cedo, no dia 19 de outubro. 384 hectares de campo foram semeados com o grão. Tive uma chuva mais cedo, então eu arrisquei um pouco mais cedo e deu certo. Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, aquele velho ditado, né? Então, se você colhe primeiro, teoricamente, está todo mundo buscando aquele produto seu, né? Então, você consegue ter uma venda melhor em questão de preço.
Aqui nessa propriedade, o clima ajudou, tanto no plantio com a umidade ideal do solo, quanto agora na colheita. O produtor já começou até a plantar o milho safrinha. Só que essa não é a realidade em todas as lavouras. Nos últimos meses de 2020, o clima preocupou os produtores. Com chuvas abaixo da média, o plantio foi atrasado em algumas áreas. Agora, na hora da colheita, o tempo também precisa ajudar. A soja deve estar com a umidade ideal entre 14 e 16 graus. A previsão para a próxima semana é de um volume de chuva diário de até 10 milímetros, com maior probabilidade de ocorrência no final da tarde ou início da noite. Porém, isso não irá atrapalhar a colheita da soja, pelo menos na próxima semana. Mesmo com muito sol e pouca chuva, a soja não deve ter perdas na produtividade no estado de Goiás. O Gabriel, por exemplo, produziu 59 sacas por hectare na última safra. Agora, espera colher 65 sacas por hectare. Além disso, os produtores aumentaram as áreas destinadas ao grão, o que pode resultar em safra recorde. As primeiras projeções indicam produção de Goiás de 13,5 milhões de toneladas, mas existe a possibilidade da gente atingir até 14 milhões de toneladas de soja. Falando de soja, vai ser a maior safra do estado de Goiás, principalmente pelo aumento de área. QVT no ar, hora da participação do telespectador com sugestão de reportagem. E a gente vai te mostrar, olha, que há anos, moradores do bairro Daiana, de Silvânia, cobram estrutura para o setor. Eles reclamam que o bairro não tem asfalto, não tem esgoto e muito menos água encanada. Pensa, a etapa mais nova do bairro, loteada há cerca de 3 anos, nem energia elétrica tem. Um dos motivos seria a localidade do bairro, que fica na divisa de 3 municípios. A Nádia escolheu o bairro Daiana para literalmente construir o sonho da vida dela. Com muita dificuldade, ela e o marido estão apertando o orçamento como podem para sobrar dinheiro para erguer a casa e ainda pagar o lote, que é financiado. E o sufoco não para por aí. A cabeleireira conta que o setor não tem estrutura nenhuma. A energia, ela confessa, é ligação clandestina. Um gato para manter a bomba que puxa a água da cisterna funcionando. Eu tenho uma criança que ela é imperativa, ela depende de um remédio que eu coloco na geladeira para ele tomar. Tem uma senhora que deu AVC e ela precisa de energia. Tem uma outra senhora que mora ali em frente, ela é diabética e precisa da insulina. Então como é que nós vamos viver em um lugar que já somos esquecidos sem energia? Por aqui a maioria faz o mesmo. Sem energia, muitos puxam fios do poste mais próximo. O Seu Cosmo conta que essa parte do bairro foi loteada por uma imobiliária há mais de 3 anos e nunca chegou estrutura por aqui. Até agora eu não vi nada de serviço prestado pela imobiliária e nós estamos investindo em uma coisa que não estamos tendo beneficiado e pagamos tudo correto, não tem energia, não tem saneamento básico, não tem água encanada. Os moradores dizem que o setor é terra de ninguém. O bairro Daiana fica na divisa de 3 municípios. De um lado tem Anápolis, de outro, Leopoldo de Bulhões. Mas o setor fica mesmo dentro do território de Silvânia, como a gente pode ver no mapa. A Nádia e o Cosmo moram na segunda etapa do bairro Daiana. Agora nós estamos na primeira etapa, a área mais antiga. Aqui, por exemplo, tem morador que já mora no bairro Daiana há mais de 40 anos. E a expectativa desse pessoal do lado de cá é a mesma do pessoal da segunda etapa. Eles ainda sonham com melhorias e estrutura para o bairro. Como a gente pode ver, nenhuma das ruas do setor sequer tem asfalto. Não tem coleta de lixo, não tem escola, não tem creche. A única coisa que tem, de vez em quando, vem um médico aqui para atender. De certa forma, alguém tem culpa. E nós queremos saber quem é esse alguém. Se é a imobiliária, se é os prefeitos. Nós queremos ser reconhecido nesse bairro, entendeu? Porque aqui nós somos chamados como Zé Ninguém. Nem Anápolis, nem Silvânia. Que absurdo, né, gente? Então a Deus dará lá, estão morando na roça. Desse jeito nem justifica pagar essas taxas aí para infraestrutura, não tem? Olha, sobre a iluminação pública, a Enel diz que cabe ao município providenciar. Em relação à ligação da energia nas casas, a Enel disse que analisou todos os casos, que os pedidos de ligações e novas extensões da rede, precisam de documentação regularizada dos imóveis, para assim serem feitas as instalações. A Prefeitura de Silvânia diz que sabe a real situação do bairro Daiana e que está tomando providências para resolver os problemas.
Segundo a prefeitura, o bairro fica na divisa de vários municípios, como você viu aí na reportagem, o que acaba dificultando a solução desses problemas, já que parte do setor fica nesses outros municípios. Então tem que entrar em harmonia os 3 municípios para resolver a situação desses moradores, né? Porque eles pagam impostos, eles votam, eles escolhem a pessoa ali, os líderes da cidade. Alguém tem que fazer alguma coisa, não tem condição, né, gente? E olha, também tem mais. Moradores de Porangatu chamaram a nossa equipe para mostrar um problema, gente, que está tirando o sossego da vizinhança. Eles contam que a Saneágua abriu um buraco na rua há 5 meses. E até agora não finalizou a obra, gente. Vamos ver. Segundo os moradores, esse buraco foi feito pela Saneágua há pelo menos 5 meses. Tem cerca de 1 quilômetro e está causando transtornos para quem mora ou precisa passar pela Rua do Ribeirão, no setor Nossa Senhora da Piedade, em Porangatu. A rua é de mão dupla. Basta 2 carros passar por aqui que um deles vai cair no buraco. Mas esse não é o único problema. Acaba causando transtornos para quem vive aqui. Toda vez que a chuva vem, vai abrindo buraco aqui, fica pior e eles não tomam providência. Eu acho que tem que tomar providência logo com isso aí, que está muito enrolado, tem muito tempo já. Você já ouviu falar naquela famosa expressão que o buraco é mais embaixo? Exatamente esse é o problema aqui da Rua do Ribeirão. O problema está a perder de vista. E esse problema está afetando não somente os moradores, mas também quem precisa passar aqui pela rua. O seu Miguel gosta de uma pescaria e vai de bicicleta mesmo. Mas quando chega nesse trecho do caminho até o local da pescaria, fica mais arriscado fazer o trajeto. É que devido ao buraco ele precisa andar mais no meio da pista e aí não tem jeito. Tem que ir mais perto dos veículos. Eu acho errado porque a Saneágua começa a fazer o serviço e fica para trás, né? É onde que acontece algum acidente e pode prejudicar o povo, né? Nós fomos atrás de respostas. Saneágua diz que no local está sendo construída uma adutora de água bruta e que hoje vai iniciar os serviços de recuperação do asfalto. Respondeu ainda que os serviços não tinham sido concluídos por conta do período chuvoso. Vamos ver, hein? E um morador de Novo Gama foi morto por bandidos que entraram para assaltar a casa dele. Vamos ao vivo, então, conversar com Danilo Moreira. Danilo, a polícia conseguiu prender algum suspeito? Como é que está essa situação? Pois é, Rosane, até o momento nenhum suspeito de ter cometido esse crime foi localizado, foi preso pela polícia. Esse crime aconteceu ontem à noite, por volta de 9h30 da noite. No momento desse crime, 2 pessoas estavam na casa, um homem e uma mulher, era um casal. Esses criminosos, eles pularam um muro, entraram na residência e anunciaram um assalto. Segundo a polícia, eles já chegaram lá pedindo pelo celular. A mulher, mesmo sem reagir a este assalto, ela acabou sendo agredida. O marido dela, para evitar essas agressões, entrou no meio e ele acabou sendo saqueado pelo menos 4 vezes. Os criminosos ainda amarraram as mãos dessa mulher e, em seguida, segundo a polícia, eles começaram a procurar por objetos de valor dentro dessa casa. Eles levaram um notebook, levaram também um computador, levaram uma TV e também um aparelho de som e diversas peças de roupas. Todo esse material eles colocaram dentro do carro do casal e fugiram usando este carro. A mulher, mesmo com as mãos amarradas, ela conseguiu sair da casa, ir para a rua e pedir socorro. Uma viatura do SAMU foi até o local, socorreu este homem, mas ele foi levado para a UPA lá de Novo Gama, mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. A polícia agora está procurando por esses suspeitos, está levantando informações aí, procurando câmeras de segurança lá próximo a essa casa para tentar identificar esses criminosos. E quem tiver informações pode colaborar aí com o serviço da polícia passando mais informações. Viu, Rosane? Eu volto com você. Quanta violência, meu Deus. Obrigada, Danilo, pelas informações. Ó, esse Shih Tzu, vai aparecer aí, olha, atende pelo nome de Bob, tá perdido. Ele sumiu lá no bairro Bandeiras, em Anápolis. Se você viu, liga pra Tatiane aqui, ó, no telefone que aparece aí na tela, 991406410. O cachorrinho é da sobrinha dela, tá sentindo falta. Então foram até o endereço e, segundo o que consta no boletim de ocorrência, antes mesmo de chegar na casa, os policiais já estavam ouvindo todo aquele barulhão, o som alto. Isso porque durante a noite uma outra equipe da PM já tinha ido ao local e orientado as pessoas a baixarem o som, só que não resolveu. Quando a polícia chegou lá, apreendeu um aparelho de som e acabou autuando o responsável pela casa, um jovem de 23 anos. Ele assinou um termo circunstanciado de ocorrência por conta da perturbação ao sossego.
Só que enquanto os policiais estavam por ali, segundo o que está descrito no boletim de ocorrência, um outro jovem de 19 anos começou a desrespeitar os policiais, a desobedecer às ordens. E aí, no momento em que ele foi contido, que os policiais tinham a intenção de tirá-lo ali do local, houve resistência, ele resistiu à condução e acabou algemado pelos policiais. Só que naquela confusão toda, esse jovem de 19 anos acabou com o cotovelo fraturado. Ele foi então levado pelo SAMU para um hospital, o hospital municipal aqui da cidade, e depois que recebeu o atendimento, foi direto para a delegacia, foi autuado na central de flagrantes pelo crime de desobediência. Rosane. Tá certo, Bruno. Obrigada pelas informações. Hora do Eu no J1 e olha, o Michel de Rio Verde não perde o nosso jornal. Olha ele aí, que coisa boa. A Fátima mandou foto dos netinhos João Miguel e Felipe Augusto lá de Tumbiara. E o abraço agora vai para a região norte com a foto do Ender lá de Porangatu. Um abraço para vocês aí que estão sempre aqui ligadinho comigo. Agora é hora da participação dos nossos telespectadores. Eu quero receber sua mensagem também aqui, hein? Sua foto, aquele vídeo que a gente gosta da sua criança chamando o intervalo. Olha aí o número para você anotar e mandar para a gente, ó, 62 98545 5555. Deixa eu mandar um abraço para quem está aqui, olha, me assistindo. A Luciana mora em Uruaçu, tá mandando um beijo para a mãe dela, Isabel, e para o pai, Claudimiro, que mora em Santa Bárbara de Goiás, está dado o recado. Paulino Godoy, filho, no residencial Leblon, lá em Anápolis. Um abraço, um beijo, um cheiro para vocês que estão aqui juntinho comigo. Ó. O Fabiano Santos, de Cristalina, diz que ama quando eu mando um beijo e um cheiro para ele. Oh, meu Deus do céu. Então tá aqui, ó. Um beijo e um cheiro para você. Obrigada por ficar aqui com a gente juntinho, hein? Manda uma foto aqui para eu ver, ó. Vocês também. Olha, o Gabriel de Anápolis está mandando um abraço para o avô Nicanor, do bairro Polo, no centro de Anápolis. Está dado o recado. O Coronel Pimenta de Anápolis está assistindo a gente. Obrigada pela companhia. O Coronel está sempre aqui participativo, sempre manda mensagem. Manda você também, manda seu vídeo, sua foto. Às vezes tem alguma coisa curiosa aí. Manda para cá, anota o número aí, manda, vai ser muito bom mostrar aqui a sua participação, dividir com todo mundo. Agora, 12:19, a seguir, 7 prefeituras já cancelaram a festa de carnaval por causa da Covid-19. Aline Braga. Pois é, Rosane, entre estas cidades estão as principais cidades turísticas de todo o estado. Daqui a pouco a gente vem com todos esses detalhes. Tá certo. E olha, lá em Jaraguá, igrejas voltaram a suspender as celebrações, né, Bruno Mendes? Isso mesmo, Rosane. Por enquanto, as missas e cultos em algumas igrejas de Jaraguá seguem no modelo online. Isso por conta do avanço da Covid-19 por lá. É assunto para o próximo bloco. Tá certo. E a chuva do fim de semana causou muitos transtornos em Campo Norte. Thiago Costa derrubou tudo por aí, né? Que susto, viu, Rosane? Derrubou-se inclusive uma quadra de esportes lá do município. De acordo com o meteorologista, as rajadas de vento lá no município chegaram até 100 km por hora. Esse assunto já. Tá certo. E hoje, quem chama o próximo bloco é a Lívia, que tem 8 anos e é lá de Caldas Novas. Jornal Anguera volta já, não sai